É um prazer, é uma satisfação estar aqui e nesse modelo interessante. Agradeço o convite de Robson, da Cobem. Meu nome é Wellington, eu moro aqui em Salvador já há 3 anos, mas sou do interior do estado de São Paulo. Vocês perceberão por conta do sotaque, o R ainda é um pouco puxado. E é uma satisfação poder fazer algumas reflexões à luz do pensamento sempre cristalino e objetivo de Allan Kardec. Pode passar, por gentileza. Então nós vamos iniciar falando sobre a lei de sociedade. E dentro do estudo que nós fizemos, o que nós podemos pincelar dessa lei de sociedade foram 2 pontos capitais e que não devem fugir da nossa reflexão, ok? Aprende-se com o outro, habilidades e virtudes completam-se e ou complementam-se. Então a lei de sociedade, ela me leva a entender que eu necessito de estar constantemente em contato com o outro. Isso é fundamental para que eu possa crescer. Eu não vou conseguir crescer de uma maneira potente, rápida, se eu não estiver em contato com o meu semelhante. Isso é fundamental. Muitas vezes nós nos deparamos com algumas situações em que as pessoas dizem assim: prefiro o meu cachorro aos homens. Já escutaram isso? Por que será que lançam essa seguinte indagação? Será que é porque você faz alguma coisa ao animal e ele não te responde? E ele não briga com você? Você reclama, você resmunga e não recebe a contrapartida? Será que é por isso? Olha que ponto interessante para a gente pensar. Então eu tenho que entender o outro como um processo natural para o meu crescimento. E fundamental, eu diria. Nessas diferenças nós vamos aprendendo. E aí nós vamos nos juntando àqueles que nós temos afinidades. O que é natural, está dentro do processo. Entretanto, e o outro lado? Se eu me juntar apenas àqueles que eu tenho afinidade, o que eu vou aprender? Como eu vou me desenvolver? Como eu vou enxergar os outros pontos de vista da vida? Então, essa lei de sociedade, ela me leva de uma maneira muito interessante a me desenvolver como ser humano. Eu preciso do contato com o outro. Não dá para fugir disso. E um outro ponto que está explícito é de que eu preciso ser útil. O contato com o outro, ele me traz essa possibilidade de ser útil, essa possibilidade de servir. Mas não é servir ao outro, é servir a mim. E aí vocês vão estranhar, mas como assim? Servir a nós mesmos? Exatamente. Ser útil para nós mesmos. E aí eu pego um pedaço lá do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem que eu gosto muito de citar, que vem pelo Espírito Lázaro e que se chama O Dever. E é um texto que deveria ser de cabeceira para nós. E ele inicia dizendo que o dever fundamental, o dever básico que nós temos é para com nós mesmos. Quem para a leitura naquele ponto vai pensar que ele está divulgando o egoísmo, mas quem avança na leitura vai entender depois que quando você é útil a você, quando você ilumina o seu caminho, melhor você é para o seu semelhante. É uma outra visão da caridade. Não é aquela caridade em que você faz alguma coisa e espera o outro agradecer, não. Quando você faz alguma coisa, você deve agradecer o outro por ter lhe dado a oportunidade de ser útil.
Então eu não olho mais ninguém de cima para baixo. Eu estou ombreando com as pessoas, eu estou lado a lado. Então a lei de sociedade, ela tem essa função de me fazer um indivíduo útil, que brilhe essa luz que está em mim. Como é que nós estamos? Estamos sendo úteis? Como é que nós estamos empregando o nosso tempo? Com qualidade? Ou nós estamos fugindo desse contato social? Fulano, não, quero distância dele. Deus me livre, não quero ele sentando na mesma mesa que eu. Cicrano, não me coloque em contato com ele, não. Não tenho paciência, eu não dou conta disso. E aí? Como nós estamos? Fica um ponto para a gente refletir. A fuga do contato social embrutece o homem, dizem os espíritos, tira-o da observação das lutas e dificuldades do outro, isolando o homem em seu mundo limitado. Então, quando eu fujo do contato social, eu me embruteço. Eu deixo de ser um indivíduo mais humano, para levar uma vida um tanto quanto mais fria. Por quê? Porque quando eu me afasto, eu inicio um processo de julgar as pessoas e de não entender os problemas, as dores, as dificuldades que todos nós trazemos, que todos nós carregamos. Vamos lá na escala espírita. Você vai lá na escala espírita, vai passando, estudando, analisando, vai chegar lá espíritos na terceira ordem, espíritos prudentes, os únicos, que são os únicos não, mas já atingiram um grau de sabedoria, porque tem mais duas ordens depois desses espíritos, que podem julgar com precisão os homens e as coisas. Esses espíritos conseguem julgar com precisão. Eles já conseguem enxergar as dores, as dificuldades dos homens. Ora, quando eu me aproximo das pessoas, eu começo a entender as dores que elas levam. Quantas vezes na nossa existência nós falamos assim: puxa vida, eu pensei que fulano era um indivíduo antipático, mas eu me aproximei, eu o conheci e vi que não é nada disso, que é o jeito dele. É o jeito dele. Pode passar, por gentileza. Obrigado. Kardec utiliza-se do termo mútuas concessões no que tange ao contato com o próximo. Como que nós conseguimos dissipar arestas, aparar arestas? Como nós conseguimos nos livrar de situações constrangedoras, complicadas? E aí Kardec, na Revista Espírita, utiliza o termo mútuas concessões. Quando houver divergências, é necessário que nós utilizemos essa ferramenta que Kardec nos deixou, concessão mútua. Ou seja, os dois vão ceder um pouco. Você vai ceder um pouco, aquele que está divergindo com você vai ceder outro também, e vocês vão chegar a um consenso. Cada um cedendo um pouco para que a harmonia possa reinar. Muitas vezes, porém, nós não concedemos absolutamente nada. Nós deixamos apenas para o outro. Ele que deve conceder, eu não. E isso tem a sua raiz no orgulho. Eu rever a minha opinião, fazer uma análise do meu ponto de vista, jamais. Ele que o faça. Olha que ponto interessante no nosso contato social com as pessoas. O silêncio da alma, segundo dizem os espíritos, é fundamental para o contato com os invisíveis, reforçando o silêncio da alma. A alma tem que estar quieta. A alma tem que estar em contato com Deus. Muitas vezes nós estamos em silêncio, porém a nossa mente está em turbilhão. A nossa mente está fora do compasso.
É preciso que nós foquemos mais nesse silêncio da alma, até para podermos entrar em contato mais fácil com os espíritos. Colher dos espíritos informações, sugestões, inspirações e poder então aplicar no nosso dia a dia, poder então aplicar no nosso contato com as pessoas e não apenas no contato com os espíritos, nas pessoas, encarnados. Faz um tempo, uns 7 ou 8 anos, eu realizava um seminário chamado Relações Humanas nas Casas Espíritas. E eu percorri boa parte ali do estado de São Paulo. E me lembro que fui num centro espírita lá no Itaquerão, perto do estado do Corinthians. E estava fazendo o seminário. E depois, os companheiros vieram me contar um caso que eu achei extremamente interessante. Falaram, olha, todos os dias que nós chegávamos para a reunião mediúnica, havia um indivíduo que ficava ali na esquina pedindo. E nós passávamos por ele e o cumprimentávamos, boa noite, e pegamos até uma certa amizade. Mas depois de algum tempo, ele passou a ser uma espécie de paisagem, né? A gente passava reto, não cumprimentava mais ele. Até que ele desapareceu, sumiu, ninguém mais viu. Um dia, na reunião mediúnica, um dirigente foi atender, um espírito que se manifestou, e aí o espírito disse assim a ele, o dirigente chegou, porque é assim que a gente faz, olá meu irmão, seja bem-vindo, muita paz para você. E aí o espírito disse, agora você me cumprimenta? Agora você fala comigo? Quer dizer que foi preciso eu morrer para você me cumprimentar, para você falar comigo. Ou seja, nós muitas vezes fechamos os olhos para o nosso próximo mais próximo, aquele que está conosco no dia a dia, aquele que nós nos deparamos e seguimos adiante. E na casa espírita então? Será que eu também aplico essa atenção, essa caridade, esse carinho com os trabalhadores da casa espírita? Ou só aqueles que são assistidos? Ou seja, essa lei de sociedade, ela me leva também a olhar, a não negligenciar o meu próximo mais próximo. O meu próximo que está do meu lado, que está encarnado. E não apenas os espíritos que estão desencarnados. Me humaniza. Paz sem vós, diz o Rapa, não é paz, mas é medo. E a paz, ela existe nos locais onde eu posso me manifestar de maneira livre, onde eu posso colocar a minha opinião. O contato social, ele exige isso de nós. Eu posso discordar das pessoas, mas que o faça com educação, que respeite e que seja respeitado. Na introdução da Revista Espírita, Allan Kardec traz uma questão interessante para nós. E ele diz assim, neste espaço, nós discutiremos tudo, nós falaremos absolutamente tudo, mas nós não disputaremos. Neste espaço, nós discutiremos, mas nós não disputaremos. A ideia dele não era nenhum tipo de disputa, nenhum tipo de competição. E muitas vezes nós queremos competir. Queremos competir. Então, um ambiente de paz é um ambiente onde eu posso me manifestar, onde eu posso levar a minha palavra, onde eu tenho voz. Que a minha casa seja assim, que eu construa um lar assim, que eu construa um centro espírita assim, que eu construa relações assim, em que as pessoas possam chegar para mim e falar, sem nenhum tipo de constrangimento. Puxa, não vou falar isso para o Wellington não, meu Deus do céu, não dá isso, ele não tem condição, não dá para conversar com esse indivíduo. Não é muito melhor quando nós temos a liberdade de falar, puxa, vou conversar com o Wellington, vou conversar com o Flávio, vou conversar com o Robson, eles entendem, eu posso falar isso para eles.
mesmo que choque com as ideias que eles têm, mas eu posso falar porque são indivíduos educados, são pessoas que respeitam. Vamos agora fazer algumas reflexões sobre a lei do progresso. O progresso, sendo lei natural, ocorrerá, quer o homem queira ou não. E eu me impressiono como muitas vezes nós fazemos esforços para não avançar. Mas não tem jeito, porque o progresso ele vai acontecer, quer o homem queira, quer o homem não queira, porque ele é uma lei natural. Entende-se então que o progresso tem relação de inerência e é uma condição humana, não tem jeito, nós iremos progredir. Na questão 777 de O Livro dos Espíritos, e depois vocês podem ir até essa questão, vamos refletir em torno dela. Esta questão deixa claro que se engana quem diz ser a ignorância uma bênção. E eu vou ler a questão para vocês, para a gente entender o que Allan Kardec Allan Kardec diz o seguinte: no estado natural, tendo menos necessidades, o homem não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo no estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que consideram esse estado como o da mais perfeita felicidade terrena? Então Allan Kardec quer saber o seguinte: se no estado natural, no estado primitivo das coisas, não é mais feliz o homem, se no estado de simplicidade, de ignorância, não é mais feliz o homem, porque ele não tem conhecimento das coisas que se passam. Vocês já escutaram frases desse tipo? Outro dia, eu escutei uma pessoa dizendo: a ignorância é uma bênção. Já escutaram? Nunca? A ignorância. Como eu gostaria de ignorar certas coisas. E nesse caso a gente entende que não, que a ignorância não é uma bênção. Desconhecendo o que se passa, o homem vive feliz, pois não sabe das dificuldades e dos perigos que virão. Todavia, o conhecimento a priori causa um certo desconforto, uma espécie de dor. Por quê? Porque crescer nos leva a mudar, a sair do ponto que nós estamos. E muitas vezes sair desse ponto é desconfortável, causa dor. Mas quando nós vamos avançando, nós vamos desenvolvendo a inteligência, nós passamos aquela fase da dor, a gente vai então se deparar com a felicidade junto da consciência, e não aquela felicidade de quem ignora, de quem não sabe, de quem não conhece. Eu me lembro que quando os meus filhos mudaram de escola, saíram do Fundamental 1 para o Fundamental 2, tiveram que mudar de escola e reclamaram um absurdo. Molecadinha, crescer dói. Passar as fases dói. Não demorou uma semana, eles já estavam ambientados, gostando e brincando com os colegas novos, felizes. Não perderam os antigos, ganharam os colegas novos. Então muitas vezes a gente pensa que é feliz, mas as questões começam a aparecer e nós falamos: meu Deus, agora eu sei de tudo isso, eu tenho essa gama de informações, tenho que tomar atitude, tenho que fazer escolhas. Não quero isso para mim, era melhor antes, era melhor no estado de ignorância. Mas não, nós vamos desenvolvendo a inteligência e vamos entendendo então que esse momento é muito melhor do que o momento anterior, porque nós demos um passo adiante na senda do progresso. Na questão 778, uma vez dado esse passo adiante, não se volta no quadrado anterior, ou seja, o espírito não regride. E parece que eu estou falando uma questão aqui básica, mas muita gente ainda tem essa ideia de que o espírito regride. Eu me lembro, como eu disse a vocês, eu sou do interior de São Paulo,
de Bauru, e eu militava lá no Centro Espírita Amor e Caridade. E o pessoal da editora do SEAC remetia livros para fazer análise doutrinária, para saber se os livros estavam dentro dos padrões doutrinários para publicação. E eu me lembro que eu recebi um livro de uma médium, e o livro estava muito bem escrito, uma história legal, bacana, mas eu comecei a perceber que ela tinha muito carinho, um carinho até exagerado pelos animais. Até que chegou no momento do livro em que ela disse o seguinte: e aí fulano desencarna e vai, por conta da sua existência, que foi muito boa, foi um indivíduo muito bom, e ele vai ter uma recompensa. Na próxima ele reencarnará como um cachorro. É o princípio da metempsicose. Aí eu falei, meu Deus. E agora então, você percebe que muitas vezes essa ideia, ela paira. Mas não, o espírito progride, ele avança e ele não volta mais. Superada uma fase, ele não volta à fase anterior. Ele superou o reino animal, ele não volta mais a esse reino. Ele já é um espírito. Ele já é um ser inteligente, ele já tem a capacidade do raciocínio contínuo. Na 779, o homem retira de si, de seu íntimo, os elementos para o progresso. Allan Kardec diz o seguinte, ele indaga: o homem tira de si mesmo a energia progressiva, ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? O homem retira esse progresso de si, esse elemento para progredir de si. E aí entra a questão da vontade. É preciso ter vontade para seguir em frente. Mas, ao se adiantar, o homem deve olhar para trás e então dar a mão para aqueles que estão abaixo dele. Voltando na lei de sociedade, uma vida deve ser útil. Então o homem, ele avança, o homem, ele acende essa luz, mas como diz na mensagem o dever, quando ele acende essa luz, aqueles que estão abaixo, ele precisa dar a mão. Ele precisa fazer com que esses também venham junto dele. Baseado no seguinte lema dos espíritos: o forte atende o fraco. O forte socorre o fraco. Aquele que sabe mais, ensina aquele que sabe menos. Aquele que tem melhores condições, dá a mão para aquele que no momento não está em condições assim tão boas. Então o homem precisa tirar esse elemento do progresso, ele já está no homem de si. É preciso que ele tenha então o quê? Vontade. Podem vencer as provações da existência? Pergunta Allan Kardec aos espíritos. E eles respondem, sim. Fazendo poucos esforços. Poucos dentre vós são aqueles que se esforçam. Então, para o progresso, esse elemento da vontade é fundamental. Quando eu não quero, não adianta. Não tem jeito. Esses dias eu estava realizando palestra num centro espírita e um rapaz levantou a mão. O que eu faço para que um amigo meu caminhe, vá para frente? Porque eu voltei a estudar e ele não quer voltar a estudar. O que eu faço? Eu digo, converse com ele. Já conversei com ele. E o que ele disse? Ele disse que não quer. O que eu faço? Ore por ele. Estou orando por ele, mas ele não quer voltar a estudar. Então respeite. Para que ele possa avançar, ele precisa do quê? Da vontade. Ele precisa dar o primeiro passo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se nós não quisermos, não adianta. Não tem jeito. É preciso ter esse elemento da vontade, e essa vontade já está em nós. Esse elemento para o progresso já está em nós. Nós fomos dotados de fábrica com esse elemento para progredir. Depende de nós. Obrigado, pode passar.
Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, dizem os espíritos, cuja ação pode ser retardada. Ou seja, o homem pode retardar o progresso, mas o homem não pode retardar este progresso de maneira contínua, para sempre. Não dá, não tem jeito. Ou seja, o homem empaca o progresso, mas se ele não se moldar às situações, ele vai ser levado. O progresso vai passar por cima dele. O indivíduo que não se adaptar às situações, ele é levado pelo progresso. Aquele que não se enquadra é levado pelo progresso. Ele pode atrapalhar? Pode. Ele pode oferecer muitas resistências. Mas vai chegar um determinado momento, o progresso é uma lei, ele tem que acontecer, e esse indivíduo que não se enquadrou vai ser levado pelas leis. Não tem como, disso a gente não foge. É 10h40, né, Robson? Na questão 784, bastante grande é a perversidade do homem. Allan Kardec, como nós nos preocupamos hoje com essas questões, Allan Kardec já se preocupava também no século XIX. Isso foi uma preocupação desde que o mundo é mundo. O indivíduo sempre achando que o ser humano é mau, que o ser humano é perverso. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Muitas vezes a gente não pensa assim, puxa vida, parece que o ser humano está regredindo. Não é possível um negócio desse. Como foram acontecer essas coisas? Peguemos o Brasil, 60 mil mortes por ano. 167 por dia, mortes violentas. Olhando um número desse tipo, você fala, meu Deus, não é possível, o homem está regredindo. E o que os espíritos respondem? Que não. A nossa visão é limitada. A nossa visão ela é ainda muito curta. Nós enxergamos só um lado. A gente não consegue pegar tudo. Espíritos ainda na categoria de imperfeitos. Falta muito para nós atingirmos a categoria de espíritos prudentes e sábios que já conseguem julgar os homens e as coisas de uma maneira mais eficaz. Porque a gente dá muito valor para o mal ainda. Me recordo quando fui realizar um seminário na cidade de Santo André. Faz muitos anos. Vocês se lembram de um caso, de uma situação em que o rapaz sequestrou a noiva, e aí até a televisão filmou, ele acabou matando a moça, foi um caso de repercussão nacional, e foi em Santo André que aconteceu isso. 2 semanas depois eu fui realizar um seminário na cidade de Santo André, numa instituição que cuidava de 3.000 pessoas por dia e 1.000 crianças, 3.000 idosos e 1.000 crianças. Na saída da instituição, quantos repórteres tinha lá? Nenhum, ninguém. Não interessa, não dá ibope. Quando na mesma Santo André, 2 semanas antes, toda a mídia noticiando aquele fato lamentável. Então, olhando por esse lado, dá a impressão de que o mal vai ganhando espaço, mas é a gente que olha apenas um lado da questão. Ou seja, nós avançamos. Por incrível que pareça, nós avançamos. Olha esta casa aqui, quantos trabalhos ela presta à sociedade. Muito além do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista religioso. Muito além. Casas como essa, inúmeras, mansando o caminho. Então o homem vem caminhando, o homem vem se humanizando cada vez mais. Disso a gente não tem dúvida. Ainda falta muito? Falta, mas nós estamos avançando. Voltemos na história. Se a gente voltar na história, como eram as diversões antigamente? Há 100 anos, ateavam fogo em animais para observar. Apenas para ter um prazer. Olha onde nós estamos hoje. Já avançamos um bocado. Pode passar. Por que indício se pode reconhecer uma civilização completa?
Quais são os indícios de uma civilização que já pratica a lei de justiça, amor e caridade? O que vocês acham? O que passa pela cabeça de vocês? Por quais indícios nós conseguimos perceber uma civilização? O que deve ter uma civilização para que ela seja considerada realmente uma civilização de pessoas que convivem de maneira fraterna? A resposta está em cada um de nós. Vamos ver o que os Espíritos disseram na 793? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. E a resposta, ela é muito mais longa. Mas só essa frase já serve para nós. Vós a reconheceis pelo desenvolvimento moral. Se há um ponto que Kardec bate constantemente, é o do desenvolvimento moral do homem. O homem precisa desenvolver-se moralmente. Esse é o grande objetivo do Espiritismo. É fazer com que o homem se desenvolva moralmente, com que o homem respeite o seu semelhante, com que o homem entenda as diferenças. Muito mais do que entender, que ele saiba que as diferenças são fundamentais para o progresso. Então eu não vou querer eliminar diferenças. Eu sei que ser diferente do outro é fundamental para que as coisas no universo caminhem em harmonia. Uma sociedade, ela é reconhecidamente civilizada quando os homens iniciam o trabalho de melhoria moral, de estudo das suas limitações, de estudo das suas dificuldades. Aí nós reconhecemos uma sociedade que está avançando. Lei de igualdade. Vamos dar uma pincelada aqui na lei de igualdade. Fica sempre a dica para levar o estudo para casa, para pesquisar em casa. Tem a Revista Espírita, que é um repositório fantástico, que é uma publicação que Allan Kardec cuidou de 1858 até o seu desencarne, março de 1869. Abril já estava pronta a edição da Revista Espírita de abril. Então, na Revista Espírita vocês vão encontrar muitos elementos em que Kardec vai abordando todas essas questões e ele aprofunda ainda mais do que está no Livro dos Espíritos. Como ser justo? Essa pergunta, responder essa pergunta é importante para que a gente inicie esse processo de realmente estabelecer a igualdade como algo fundamental. Como ser justo e tratar com igualdade seres tão desiguais? Como eu vou ser justo e tratar com igualdade seres tão desiguais? Quem é pai e mãe, levanta a mão para mim aqui. Tem mais de um filho, levanta a mão. E aí, como é que fica? São iguais? Eu tenho um casal completamente diferentes. Enquanto o dia para um está um sol, para o outro, o mesmo dia, está nublado. Enquanto os exames estão todos ok, o outro tem todos os problemas que alguém poderia ter. Todos. É claro que eu estou exagerando de propósito. São de como tratar igual esses dois indivíduos, esses dois espíritos, mas ao mesmo tempo ser carinhoso, ao mesmo tempo ser justo com eles. Olha que desafio interessante. Quem trabalha aqui com gestão de pessoas, como ser justo? Pode passar, por gentileza. Antes de entrar nessa questão, eu me lembro que em sala de aula eu aplicava uma pesquisa para os meus alunos. O que mais os incomodava? O que mais os incomodava num professor? E sabe qual foi a resposta da grande maioria dos alunos? Injustiça. Injustiça. O problema é que, por mais justo que o professor tentasse ser, eles sempre se sentiam injustiçados. Mas você está privilegiando mais um do que o outro. Aí eu tenho que fazer uma reflexão íntima.
Será possível e já teria existido a igualdade absoluta das riquezas? Pode passar, por gentileza. As provas da riqueza e da miséria. E aí eu pergunto a vocês, já que nós entramos nesse tema, quem gostaria de ganhar na loteria? Aí levanta a mão para mim. Sincero. Os meus colegas aqui gostariam? Eu vou falar uma coisa para vocês, olha. Eu vejo o povo fazendo a fezinha, e aí outro dia me cutucaram, você não vai não, porque tá aí 30 e tantos milhões. Eu falei, resolveria minha vida, né? Acho que é de todo mundo. Você não vai fazer a fezinha? Eu falei, não vou fazer. Por que não? Eu falei, eu sou muito azarado. É perigoso eu ganhar. E eu me conheço. Sem dinheiro eu sei o que eu faço, com dinheiro não daria boa coisa. Dinheiro não traz felicidade, é uma realidade. Todavia, a falta dele dá um problema danado. Mas reflitamos nesse ponto. Na prova da riqueza e na prova da miséria. O que a riqueza estimula? Lá no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Santa Rita do Passa Quatro, tem uma amiga muito querida, e ela acabou sendo advogada de um casal lá de Santa Rita do Passa Quatro, que ganhou na Mega Sena 80 milhões. Olha, mas ela falou, Wellington, você não sabe o transtorno que eles estão passando. E eu falei, por quê? Porque é um transtorno bom esse. Ela falou, não, você não tem 10 filhos, tá? 9 já tinham saído de casa e um ficou. Os pais começaram a dar uma mesada de 10 mil para os filhos. Aquele que ficou em casa começou a ser alvo de crítica dos irmãos. Por quê? Porque além dele receber a mesada de 10 mil, ele estava gozando de todos os benefícios que o casal tinha. Um indivíduo, um dos filhos, que tinha tendência lá ao alcoolismo, ele parou de tomar pinga, começou a tomar uísque e aumentou as doses. O outro que tinha determinado problema começou a querer comprar a filha e dava celular do mais caro, dava isso, dava aquilo, enfim, disse que, olha, virou um... É claro que é uma reflexão simples, mas às vezes eu tapo um problema aqui e aparece um outro acolá. O grande ponto é viver com serenidade, sempre com tranquilidade, com dinheiro, sem dinheiro, claro que batalhando sempre para poder progredir, para poder crescer em todos os aspectos da existência, inclusive o aspecto material, mas sempre com serenidade. Muitas vezes nós pensamos, a vida de fulano é fácil. Não é, pessoal. Não é. Eu estou na pele dele para saber? A vida de cicrano é fácil. Não é. Todos nós, num planeta de provas e expiações, temos essas dificuldades. Todos. Independentemente se estamos passando pela situação da riqueza material, da pobreza e por aí vai. Não é uma tarefa fácil. Lei de liberdade. Pode passar, por favor. Há pessoas que dizem serem livres e por isso fazem aquilo que bem entendem. Eis o perigo. Fazer o que bem entende é um perigo. E por quê? Porque a minha liberdade, ela cessa quando inicia a liberdade do outro. A partir do momento que eu tenho contato social, eu não sou um indivíduo totalmente livre, porque eu tenho que respeitar o outro. Já disse isso aqui nesse centro, nessa casa, em outras casas. Façam esse exercício, é muito interessante. Quando realizava o evangelho lá com os meus filhos, eu dizia o seguinte, papel e caneta nas mãos. Eles pegavam 3 coisas que vocês acham que eu devo modificar. Vocês não têm ideia, não. O menino começou a fazer uma redação. Eu falei, só 3, calma, 3. Vamos devagar.
E aí descobri coisas horríveis a meu respeito. Por exemplo, que eu acabava utilizando a lei de liberdade para pisar no outro e nem sabia. Numa coisa simples. Pai, quando toca uma música que você não gosta, você nem pergunta, você desliga o rádio ou você muda de estação. E isso me incomoda muito. Eu não sabia, nem imaginava. Olha, nós temos limitações, não vou falar defeitos, nós temos limitações que nem nós sabemos. O contato social aí, trazendo esse despertar para o nosso espírito. Façam isso, mas vão devagar. Peçam uma só. E se tiver brigado com o marido ou com a mulher, não peça. Não peça. É algo que eu digo a vocês, não peça. Não peça isso a eles. Perigosíssimo. Quanto mais inteligência tem um homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, diz Allan Kardec, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. E aqui ele está fazendo aquela velha crítica que Jesus fazia com relação à hipocrisia. Kardec está também batendo pesado aqui na hipocrisia. Quanto mais inteligência tem o homem, mais ele desenvolve o livre-arbítrio e maior é a sua responsabilidade. Ou seja, um determinado fato, ele vai ter o peso conforme o desenvolvimento da inteligência daquele homem. Uma coisa é um indivíduo que já conhece as leis da vida fazer fofoca. Vocês fazem fofoca aqui? Uma coisa é um indivíduo que já conhece as leis da vida fazer fofoca. Outra coisa é um indivíduo que não conhece. Ele ignora, ele desconhece. A situação é a mesma, fofoca. Os pesos são diferentes. Por quê? Porque ele já desenvolveu a inteligência, ele tem o livre-arbítrio, mas a responsabilidade dele, portanto, é maior. É bem maior. Então, cuidado. Pode passar. Vou encerrar aqui. 873, a lei de justiça, amor e caridade, como disse o nosso Flávio, ela encerra todas as outras. Ela fecha com chave de ouro. A partir do momento que você pratica essa lei, pronto. Está tudo dentro dela, fechadinho ali no pacote. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E aí os espíritos respondem: está de tal modo na natureza que nos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Foi aquilo que eu disse anteriormente da pesquisa com os alunos. Então essa lei de justiça, de amor e de caridade, ela encerra tudo. Quanto mais eu avanço, quanto mais eu cresço como ser humano, maior é a minha capacidade de praticar essa lei, maior também é a minha responsabilidade, mais eu amplio os laços de família. Beleza, pessoal? Obrigado pela manhã de hoje, obrigado pela atenção de vocês, obrigado Robson, obrigado a toda a Cobem, que Jesus nos ilumine a todos.